Queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Neemias, capítulo 13, versículos 24 até o de número 31. Neemias fica no Antigo Testamento, faz parte dos livros históricos. Neemias, capítulo 13, versículos 24 até o de número 31. Enquanto você procura, existe na história um nome chamado de Paul Gert. Ele foi considerado um dos homens mais ricos do mundo ao seu tempo. E ele tinha um pensamento que, mais ou menos, sinteticamente, era assim: o homem que não tem muitas mulheres é um homem fraco, irresponsável e é completamente falível. Ele não acreditava ou usufruía da poligamia, mas ele teve tantas mulheres e sucessivas mulheres que era uma falsa poligamia, as estruturas de casamentos dele. Mas ele acreditava nisso. Ele dizia que um homem que fosse fiel a apenas uma mulher era um homem fraco. Eu não preciso perguntar a você o que você pensa disso. Mas a palavra de Deus, aqui, a partir do versículo 24, estabelece um conceito de fidelidade, numa referência de plano que Deus tem sobre o seu povo. E eu gostaria de pensar com vocês, diferente de Paul Gert, pensar de acordo com a visão bíblica, no olhar de Neemias. E diz assim a palavra de Deus em Neemias 13, a partir do versículo 24. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou do outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora? Temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, e estáis vós casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasebe, era genro de Sambalate, o Eronita, e eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim, os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes, e para os levitas, e para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha, em tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. O capítulo 13 apresenta de forma genérica algumas reformas que Neemias estabeleceu juntamente com o povo, a partir do momento em que o livro, a palavra de Deus, a orientação revelada de Deus se tornou novamente a referência para eles. E nós encontramos Neemias fazendo um ministério, um trabalho extraordinário, não só sobre a reconstrução dos muros, mas também a reconstrução social e espiritual que esse povo, o povo de Israel, precisava construir ou reconstruir naquele tempo. E no fechamento desse livro de Neemias, o reconstrutor, nós encontramos várias exortações, dentre elas do versículo 24 a 31, que o povo não se casasse com pessoas
de outra nacionalidade, que com toda certeza serviriam a outros deuses. Então, não se casar com mulheres estrangeiras era para evitar que o povo pudesse criar uma perspectiva de conexão entre Deus do povo de Israel e outros deuses que não existiam de outros povos e de outras nações. Mas a visão que Neemias estava tendo era de que as pessoas, por mais que tivessem ouvido isso da parte de Deus, por mais que eles entendessem a vontade de Deus, essas pessoas não estavam afim de serem fiéis aos planos de Deus. Mas qual era o plano de Deus? Evitar um problema maior na vida, no futuro, daquilo que envolvia estes homens e as suas respectivas famílias. Não só sobre eles, mas também sobre as suas gerações. Deus disse várias vezes para esse povo: vocês vão voltar, vocês vão reconquistar os seus espaços e vocês vão viver entre vocês para mim, porque vocês vão ser separados de outras nações, de outros povos. O povo entendeu isso de Deus. Ele inicialmente obedeceu isso de Deus, mas com o passar do tempo eles foram gerando aberturas, espaços, para que, entre aspas, houvesse algum tipo de exceção. E essa exceção se tornou exceções. E aquilo que não deveria ocorrer passou a ser o que era comum. Neemias, nos primeiros versículos lidos, versículos 24 e 25, parece que ele está aqui desesperado, tentando chamar a atenção das pessoas, dizendo: será que vocês não conseguem entender que Deus pediu algo e vocês estão fazendo o contrário disso? Será que vocês não conseguem entender que Deus espera fidelidade aos planos dele, para que nós possamos viver e viver melhor aqui na terra? Parece que Neemias não estava simplesmente querendo chamar a atenção na sua oratória, na sua liderança, mas num contraste até físico, impactando aqueles que ali estavam, para poder parar e refletir o que é que eles estavam fazendo em resposta ao pedido e orientação que Deus havia colocado sobre eles. Sabe, nos nossos dias nós vemos tanta falta de conexão da nossa parte para com os propósitos de Deus, que às vezes dá vontade de agir como Neemias, meio que no sulavanco, né? De tentar fazer com que as pessoas acordem, elas percebam para onde estão indo, numa direção oposta à de Deus, num contexto de falência das suas vidas e das suas famílias, num contexto em que há um desagrado, uma falta de sintonia para que o plano de Deus ocorra e possa se manter sobre a vida, a família e a nação. Nós ouvimos muito a voz de Deus, nós entendemos muito às vezes essa voz de Deus, mas nós procuramos em alguns momentos abrir as nossas exceções, construir os nossos caminhos, formular e desenvolver os nossos planos. E muitas vezes, assim como o povo, nós criamos novas alianças daquilo que nós desejamos, daquilo que nós nos propomos viver, mas não aquilo que Deus tem para nós. E vai dar errado. Já deu errado. Vai continuar dando errado. Mas o que nos faz parar? A nossa incapacidade de sermos fiéis aos planos de Deus nos fazem continuar mantendo fixo o nosso propósito, o nosso gosto, a nossa vontade, o desejo que nos habita e que nos impulsiona a sempre seguir. O que a gente pode fazer diante disso hoje? Primeiro, reconhecer qual é o plano de Deus.
O plano de Deus naquela época era que o povo pudesse se restabelecer junto àquele território e que eles pudessem reconectar o propósito de fidelidade para com esse Deus, o único Deus, o Deus de Israel, de serem submissos, obedientes à palavra e à revelação desse Deus. O que Deus esperava então, nos seus planos? Que eles pudessem ser bem-sucedidos, que eles pudessem ser abençoadores, que eles pudessem ser, dentro das perspectivas, dos seus objetivos, um povo fiel e por isso abençoador e por isso um povo feliz. Mas por que eles tinham essa dificuldade de viver essa fidelidade aos planos de Deus? Porque eles não entendiam esses planos? Eles entendiam. Porque eles não entendiam a seriedade desses planos? Eles entendiam. Mas o que estava em falta então para que eles não pudessem ser fiéis? É porque no olhar deles, alguns se viam separados do coletivo. E é o que nós às vezes também vivemos. A palavra é para todos, mas é todos que precisam de viver de uma forma melhor ou assim. Eu não sou como o todos, eu não sou esse todos, eu não sou esse coletivo, eu não preciso disso, porque eu sei da minha fé, eu sei o que Deus tem para mim, independentemente do que eu venha fazer, eu tenho maturidade para lidar com isso. E esse conceito que nós estabelecemos na nossa individualidade, que foge à coletividade dos planos e das palavras, da orientação de Deus, mostra que há diferença entre esse coletivo que Deus olha e propõe os seus propósitos para a nossa individualidade. Mas o que está assumindo essa individualidade? A nossa competência no nosso sacerdócio universal? A nossa base mais coerente e sincera de fé? O que nos faz diferentes? A nossa soberba. O que nos faz diferentes? O nosso egoísmo. O que nos faz diferentes? O nosso orgulho. A nossa ínfima visão, porque nós achamos que já estamos prontos para lidar com as circunstâncias e viver as circunstâncias. Mas Deus, que nos conhece mais do que nós mesmos, diz: vocês não estão prontos, vocês não ficarão prontos, vocês não estarão aptos para viver essa condição para o futuro, porque vocês são tão vulneráveis quanto os pais, vocês são tão vulneráveis quanto aqueles que estavam aqui antes de vocês. O meu plano é fazer com que vocês possam prosseguir, viver uma vida melhor que os seus pais viveram, viver uma vida melhor do que vocês próprios viveram até aqui. E o que Deus pede? Uma coisa absurda? Não. Deus pede para que a gente pudesse, naquela época, como povo de Deus, e para nós hoje, que nós centralizássemos o nosso coração aos propósitos e os planos dele. Aqui não está a questão de você hoje estabelecer um casamento misto, de uma pessoa que não tenha a dependência ou a fé cristã que você tem. Mas nesse contexto, o que está aqui é um alerta para aquilo que envolve as suas escolhas e decisões, e que de alguma forma você precisa manter um alinhamento com aquilo que de Deus você possa viver mais e também melhor. E aí, nós conseguimos entender que Deus não queria uma raça unificada para se tornar uma raça diferenciada. O que Deus queria era evitar que estes homens, essas famílias, essas gerações se perdessem no encaminhamento espiritual, no valor
daquilo que era verticalizado entre Deus e o homem, que eles não pudessem se ver perdidos na sua adoração, que estes pudessem ter a compreensão de que há um só Deus, um só Senhor, e que eles pudessem se voltar a esse pacto, a essa aliança já constituída desde Abraão, de serem o povo de Deus e este Deus ser o Deus desse povo. Eles não conseguiam manter fidelidade a esses planos de Deus, porque os seus planos se colocavam acima dos planos de Deus. A sua vontade se colocava acima da vontade de Deus. Como já disse, os seus desejos acima dos desejos de Deus. Então, eles queriam sempre a exceção. Eles queriam sempre uma forma que pudesse manter o que eles desejavam, na opinião deles, sem interferir no coletivo que Deus queria. Deus quer isso para o povo, mas eles não se viam na resposta individualmente, porque eles achavam que poderiam administrar isso, como muitos de nós achamos que podemos administrar o nosso presente e seguir em frente do nosso futuro. Mas o hoje, ele é diferente do nosso amanhã. O hoje nós temos o agora, o concreto, o realizável, o palpável, o existente. Quanto ao amanhã, nós não temos nenhuma possibilidade de ter como concreto, porque ainda vamos viver. Como palpável, porque ainda não existe. Então, diante dessa dinâmica, qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é achar que, do jeito que nós estamos vivendo hoje, nós vamos viver amanhã. Da mesma forma que a gente pensa hoje, a gente vai continuar pensando amanhã. Só que as circunstâncias mudam as nossas vidas. E aí Neemias se lembra do grande rei Salomão, que foi um rei extremamente sábio, que marcou gerações, que fez um reinado maravilhoso, mas que na reta final, na sua velhice, ele pecou, porque ele fez várias alianças, ele se casou muito, como uma forma de rito, em que estes casamentos criavam aliança entre várias nações, entre vários povos, com o povo de Israel. Então, cada um desses casamentos eram alianças que eram estabelecidas com o povo de Israel. E o texto fala, e a história de Salomão fala, que quando ele envelhece, as novas esposas fazem ele pecar. O que ele faz? Ele cria bolsões dentro do território de Israel, para que essas esposas pudessem cultuar a outros deuses. Ele estabelece a permissão de haver no território de Israel, que é o território de Deus, culto a falsos deuses, idolatria naquilo que envolvia a nação de Israel. E o que Neemias está querendo chamar a atenção? Que nem mesmo um homem extremamente sábio, como Salomão, conseguiu administrar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. E que o único caminho mais indicado para poder lidar com isso é uma ação preventiva, de não dizer, vamos ver o que isso vai dar, mas é dizer, eu não vou fazer o que não seja plano de Deus na minha vida. Deus me disse que isso poderia dar errado. Deus me disse que isso poderia dar mal, que isso chegaria a algumas coisas que não seriam boas. Por que eu vou insistir? Por que eu vou dar sequência? Por que eu não vou fazer valer a voz de Deus? Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero de forma muito simples dizer para você, assim como o povo de Israel naquela época, nós hoje também estamos tendo dificuldade de manter a nossa fidelidade aos planos de Deus. Porque nós não estamos agindo preventivamente.
Pelo contrário, diria até, nós estamos sendo irresponsáveis com a nossa vida, a nossa espiritualidade, o nosso futuro. Porque nós estamos tomando as rédeas daquilo que envolve o curso da nossa história. Nós hoje temos dificuldade de parar para primeiro entender os planos de Deus para nós, porque a gente não está tendo condições de poder ouvir, de poder ampliar, aprofundar o entendimento desses planos de Deus. Porque esses planos de Deus, conforme Jeremias, são planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e para nos dar esperança. Mas nós olhamos invertidamente. Nós não conseguimos ver esses planos para a paz. Nós não conseguimos ver esses planos para futuro, para a esperança. Porque a nossa vontade não estando no bojo da questão, a gente já despreza tudo que possa vir daí. A gente não valida. E olha que nós não estamos lidando com uma visão de um homem ou de um pai aqui na terra, de uma família. Nós não estamos numa junção de pessoas que são obrigadas a se casarem. Nós estamos falando de liberdade de escolha. Nós temos decisão, temos autonomia, nós temos livre-arbítrio para isso. E qual é a nossa dificuldade? Ser fiel a essa voz de Deus. Fazer se cumprir sobre nós. E aí Deus diz, não faça isso. Como os 10 mandamentos, na integralidade da condição negativa, não faça isso, não faça isso. Mas olha a realidade do contraponto, é o que nós fazemos. Foi essa a leitura que o apóstolo Paulo colocou lá. O que eu quero fazer é o que eu não faço. E o que eu faço é o que eu não quero fazer. A dificuldade é que eu não consigo ser fiel a esses planos de Deus. Porque eu quero ser fiel aos meus planos, eu quero ser fiel à minha vida, à minha visão. E isso fica se degradando dentro de mim. Neemias queria dizer para aquele povo, gente, acorda, presta atenção, olha para onde vocês estão indo, olha o que já aconteceu antes de nós. Se a gente não mudar o curso da nossa vida, é isso também que vai acontecer conosco, e Deus não quer que isso aconteça. Deus está dizendo, não segue em frente, não continue do jeito que vocês estão vivendo, porque isso vai dar errado. Mas vocês não têm entendido isso. Vocês não têm ouvido a voz de Deus. Você é uma pessoa que insiste em manter o que você quer? Ou você é uma pessoa equilibrada, ponderada, que procura ouvir Deus no seu dia a dia antes de tomar as suas decisões, antes de firmar as suas escolhas? Você é uma pessoa que consegue fazer que a voz de Deus se torne múltipla sobre a sua vida, a sua história? Ou você vive num confronto entre aquilo que é de Deus e seu, entre aquilo que vem de você e aquilo que vem de Deus? Você consegue se sujeitar aos planos dele? Ou você tem dificuldade de se sujeitar aos planos dele porque você acha que pode fazer contornos a estes planos, que pode melhorar o que vem de Deus? Isso tem um ar de arrogância. Se a gente for enxugar, apertar esse escrito de Neemias, o que está por detrás dessa falta de fidelidade aos planos de Deus é a forma arrogante destes que compõem o povo de Israel e de nós que compomos o povo de Deus hoje. A nossa arrogância nos faz viver os caminhos errados e vai nos fazer colher os frutos desses caminhos errados. Deus não quer isso, porque nisso está o sofrimento a mais da nossa vida, porque nós já sofremos. Nisso está a angústia, que não é um propósito de Deus sobre nós.
Nisso, nós temos a tristeza, as decepções. Nisto, nós encontramos dos nossos fracassos, das nossas derrotas, a inviabilidade de seguir em frente. Deus sabe quem somos e Deus nos alerta para não irmos e continuarmos vivendo estas coisas. Mas por que tememos? Por que que nós continuamos temando em relação a isso? Por que que nós continuamos sendo o que nós somos? Porque ainda talvez não nos esvaziamos completamente do nosso eu? Ou porque nós achamos que vamos ser diferentes dos nossos antepassados? Ou porque nós achamos que somos diferentes do coletivo? Que nós somos a exceção? Que, como já foi dito, temos o controle, que isso não vai acontecer conosco, mas é nosso Deus que está dizendo. Quando Deus disse isso, Deus já não sabia que esse povo iria se manter assim? Claro. Deus aqui, nessa noite, também fala ao nosso coração e sabe que nós temos a escolha, que nós temos hoje a oportunidade, que nós podemos fazer diferença sobre o nosso futuro, mas o que nós fazemos? Optamos em ouvi-lo ou optamos apenas em ouvir a nós mesmos? O que nós vamos fazer disso para daqui a pouco? O que nós vamos fazer disso para o nosso amanhã? Apenas mais um registro em que nós reunimos para ouvir Deus ou cultuar a Deus e ponto final? Ou digerir esse negócio, rever a nossa vida, reposicionar as nossas decisões, reconstruir um olhar sobre a égide da fidelidade aos planos de Deus. O plano é coletivo, claro, é para todo o povo de Israel. Qual é o plano de Deus para nós hoje? É um plano coletivo, que nós continuemos sendo famílias abençoadas desde Abraão. Lembra de Gênesis 12? A partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se nós mantemos fidelidade a esse plano de Deus, a minha família vai ser abençoada, as minhas gerações serão abençoadas. Mas se eu não mantenho fidelidade a esse plano de Deus, eu não consigo ser alvo dessa bênção, não me permito alcançar essa bênção, e eu não consigo estender essa bênção sobre isso, porque a bênção, de acordo com Deuteronômio, está ligado à minha obediência a Deus. A obediência gera a bênção. E é isso que eu tenho construído sobre a minha vida? É isso que eu tenho construído sobre a minha história? Ou eu vou continuar ouvindo Paul Jett? De alguma forma, dizer, é isso mesmo. Eu tenho um amigo, e esse amigo, ele enfrentou uma crise muito grande. Porque ele era de descendência italiana, e ele tinha se casado, e ele não teve condições de ter filhos nos 5, 6 primeiros anos do casamento. E aí o pai, os irmãos, os tios, o avô, brincavam muito com ele, que ele não tinha a honra de ser daquele sangue, daquela referência italiana, porque ele não tinha filhos. E aí, depois Deus deu a ele uma menina, e depois um menino, e aí começaram a brincar com ele, porque ele não tinha muitos filhos. E aí ele teve mais 2 rapazes, depois uma mocinha, 5 filhos. E aí depois começaram a implicar com ele, porque ele só tinha uma esposa, ele não tinha outras mulheres na vida dele. Que para honrar o sangue e a descendência, de acordo com aquela família italiana, precisava ter mais do que uma mulher. E ele disse, Edson, aí já passou do absurdo para mim. Eu falei, para mim também. Não segue nessa direção não. Continua sendo alvo das brincadeiras, das ironias que essas famílias, essa sua família, essas pessoas fazem contigo, mas não se submete a isso. Mas de alguma forma, é isso que às vezes nós validamos, porque nós não nos submetemos ou procuramos viver a voz de Deus. Se nós não vivemos a voz de Deus, nós vamos viver a voz de alguém. A voz de comando de alguém, o pensamento de alguém, a lógica de alguém, o valor de alguém.
E é isso que a gente precisa entender. Se não for de Deus, de quem? Quem é que hoje está estabelecendo voz de comando a nossa vida, a nossa história, a nossa sociedade? É Deus? O caos que nós estamos vivendo, as circunstâncias que nós estamos enfrentando hoje, vem de um propósito e plano de Deus? Não dá para entender isso. Pelo contrário, a falta de fidelidade a esse plano de Deus está gerando o que nós estamos vivendo hoje. E vamos continuar assim? Ou vamos mudar? Se nós temos possibilidade de mudar, se nós temos as escolhas, por que não aproveitar isso para viver a mudança de forma efetiva sobre nós? Por que você não pode ter um dia melhor? Por que você não pode fazer do seu futuro um futuro melhor? Por que você não pode fazer do seu casamento um casamento melhor, da sua família uma família melhor, do seu trabalho, da sua vocação, um trabalho, uma vocação melhor, dos seus dons, do seu ministério, dons e ministérios melhores, as suas relações interpessoais serem melhores? Por que você não para e ouve o que Deus está dizendo para você? Sem Ele, não dá certo. Sem fazer os planos de Deus, não dão certo. Quantas pessoas já passaram por isso? Quantas pessoas estão passando por isso? Se é uma prova de lógica ou matemática, já está mais do que provado que não dá futuro viver sem Deus. Que não dá certo estar longe ou afastado dos planos de Deus. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar a fazer desse tempo um tempo diferente na sua vida e na sua história. A olhar e criar a contemporaneidade desta palavra, daquilo que Deus nesta noite te adverte para não fazer. Nesse tempo em que nós estamos vivendo de terra prometida, do olhar daquilo que Deus tem para nós na eternidade. E o que hoje nos chama a atenção? O que Deus hoje fala de forma específica? O que Deus hoje diz, entre aspas, como mulheres estrangeiras? Senão alianças e conexões que nos fazem vender a nossa alma, que fazem nos criar idolatrias, que nos fazem colocar Deus de lado, como secundário na nossa história. Isso podem ser pessoas. Nós podemos construir idolatrias por pessoas. Nós podemos ter hoje referências de o que a pessoa fala, eu vou fazer. Tem na mídia digital vários youtubers, vários influenciadores, e tem muitos de nós que fazemos valer muitas coisas que essas pessoas dizem sobre sexualidade, sobre relacionamentos, sobre educação familiar, sobre espiritualidade. E nós hoje fazemos valer as palavras, os textos, os escritos, as ideias que essas pessoas têm, mesmo sendo contrárias às de Deus. Aonde vai parar tudo isso? Nós às vezes podemos ter coisas que se tornam ponto de referência da nossa idolatria. Talvez você esteja colocando algumas coisas. Às vezes pode ser coisas móveis, às vezes pode ser coisas no imobilizado, como terrenos. Sonho de ter não só a casa própria, mas aquela casa. E você construir isso antagonicamente à sua vida espiritual, isso ser um marco de como uma idolatria, uma marca de você adorar, viver em função disso. Às vezes uma posição, uma linha de poder, de autoridade, e isso ser o seu Deus, o endeusamento da sua história. Nessa noite diz Deus, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai dar errado. E Ele diz,
que esse caminho já deu errado para muitas outras pessoas. E Ele diz que Ele quer algo diferente para nós e para o nosso futuro. E o que a gente pode dizer para Deus? A gente pode dizer: Deus, eu entendi, mas vou te dizer uma coisa, o Senhor não me conhece direito não, eu não sou como aqueles lá, vai dar certo comigo, não se preocupa não, eu vou estar no domínio da situação, vai dar o que eu quero e não o que o outro quer, eu não vou desagradar o Senhor nunca. Lembra de Pedro, quando Jesus falou para ele: olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: ah, Senhor, de forma alguma. Pedro, o diabo vai te peneirar. E o que Pedro fez? Senhor, eu desembanho a minha espada e eu corto a orelha de Malco e eu mostro que eu sou o cara. E Jesus continua olhando para ele e diz: só vou te pedir uma coisa, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, você vai sequenciar um propósito, e esse propósito, ele está ligado a amor, a cuidado, e isso está ligado à fidelidade. Pedro, você vai entender essas coisas em um momento, e eu acredito nesse entendimento seu. Mas não precisava ser à noite, depois que o galo cantasse pela 3ª vez. Podia ser agora. Mas Pedro não conseguia captar isso. Quando Jesus perguntava: tu me amas? Ele dizia: mais ou menos, do meu jeito. E nós? O que é que nós vamos responder para Deus? Como Pedro? O que é que nós vamos responder como estes homens aqui na reconquista da terra de Canaã? Como estes homens aí perdidos, aí fora, sem conexão com a eternidade, rumo aos seus próprios desejos e corações? Ou hoje é um tempo de reaprumar a nossa vida e de ajustar o nosso coração e de fazer com que Deus, Ele se torne a referência completa para o nosso futuro, agindo fielmente aos planos dEle, fazendo valer a voz dEle, dizendo: Deus, eu entendi e eu quero viver assim. Eu não vou estabelecer alianças com outros. Eu não vou me permitir sair dessa projeção do Senhor, porque é arriscado. E eu entendi isso nessa noite. Eu não tenho capacidade. Eu sou vulnerável. Eu tenho sujeições. O pecado está à minha volta. E eu quero viver fielmente ao Senhor. Então eu vou obedecer na linguagem ipsis verbis, do jeitinho que o Senhor está falando, palavra por palavra, porque eu quero fazer se cumprir o que o Senhor deseja sobre mim. É isso, é o que o Senhor deseja. E se o Senhor me adverte, eu vou ouvir a advertência do Senhor, eu vou fazer cumprir a palavra do Senhor. Ou, como nós temos na linguagem geral, de principalmente pai e mãe, eu te avisei, há pouco tempo desse atrás, um adolescente andando na calçada, de bicicleta, um carro pegou ele, e ele acabou caindo no asfalto, quase atropelado por outros carros. E o pai dele disse: meu filho, eu te falei tantas vezes que existe uma ciclovia ali na praia, e você tem que andar na ciclovia. Ele: pai, não tem graça andar na ciclovia, tem graça andar nos desníveis das calçadas. Mas os desníveis das calçadas não é o único problema. Há outros riscos e outros problemas, que às vezes
um adolescente não consegue considerar. Aí atropelado, quase se arrebenta e diz: opa, que língua e que boca, hein, pai? Ou que língua e que boca, hein, mãe? Não vou mais fazer isso. E aí o pai, tempos depois, fica na esquina olhando o filho sair de bicicleta, e ele aponta para a ciclovia, e aí quando o pai vira o rosto, como se estivesse saindo dali, o filho desaponta, não continua para a ciclovia e volta para as calçadas, com outros riscos iminentes, não só de ser atropelado, e tantas outras coisas que podem acontecer. Por quê? A atração pelo erro, a atração para fazer a vontade de si mesmo, a atração do diferente, a atração dos riscos. É ali que está a adrenalina, é ali que se puxa para se viver. Vamos continuar andando sobre as calçadas ou andar no caminho certo? Essa é uma decisão sua. E é você quem vai fazer diferença sobre o seu futuro. Eu quero convidar o David, ele vai estar orando nesse momento aqui. Se você nessa noite entende Deus falando para você, seja fiel aos planos dEle. Olha o que Ele está vendo à frente de você. Ele está vendo o seu futuro. Os planos não são para agora só, mas construção de coisas, de situações, circunstâncias para o seu amanhã. Qual é a sua decisão hoje? Manter onde você está e no rumo que você está, ou ajustar aquilo que Deus tem para você? E se nessa noite você entende essa voz de Deus e quer obedecer essa voz de Deus, eu quero te convidar, para onde você estiver sentado, se colocar de pé e dizer: Deus, eu entendi essa voz, eu entendi essa palavra, e eu aplico ela agora ao meu coração como uma decisão de só seguir em frente, de agora para diante, sendo fiel aos teus planos. Se você assim quiser, você pode se colocar de pé, e o David estará interpretando esse nosso desejo em consagração ao nosso Deus. Senhor, eu quero colocar uma pergunta, nós queremos colocar uma pergunta para refletir sobre ela. Pai, quem eu tenho ouvido? Quais vozes têm me chamado mais a atenção? Para onde eu tenho direcionado o meu ouvido? Quem são esses que estão querendo dirigir a minha vida? Quero refletir e preciso refletir sobre isso, porque como nós aprendemos aqui esta noite, Pai, se eu não estiver ouvindo o Senhor, as coisas podem não sair como precisam. Podemos nos complicar, podemos ter dificuldades. Por isso, Senhor, a nossa oração, a minha oração nesta noite é começar pedindo perdão ao Senhor, porque muitas das vezes, Pai, nós temos ouvido a quem nós não deveríamos ouvir. Os nossos ouvidos estão atentos para outras coisas que não são o Senhor, que não nos levam para nenhum caminho, que não nos apontam nenhuma direção. Pelo contrário, nos afastam, nos distanciam e nos impedem de ouvir a voz do Senhor para as nossas vidas, Pai. E isso tem nos levado a viver um distanciamento do Senhor. Isso tem me levado, Senhor, a fazer alianças que eu não deveria fazer, a entrar por caminhos que eu não deveria entrar, a tomar decisões que eu não deveria tomar. Por isso, ó Deus, a nossa palavra nesta noite é perdão, Pai. Perdão, porque muitas das vezes estamos colocando uma carga, se assim podemos dizer, sobre o Senhor, que é responsabilidade nossa. Eu errei,
eu falhei, nós erramos, nós falhamos, porque o Senhor sempre esteve nos direcionando, o Senhor sempre esteve acenando para nós, o Senhor sempre esteve colocando placas de sinalização, o Senhor sempre esteve nos direcionando, mas nós ouvimos o que não deveríamos ouvir, nós olhamos para onde nós não deveríamos olhar, e isso tem nos levado a viver uma infidelidade no nosso relacionamento para com o Senhor. Isso tem me levado, Pai, a viver um individualismo. Isso tem me levado a viver pensando que eu dou conta, que eu resolvo, que eu posso, que eu consigo. E jamais é assim a vida que nós queremos viver e que deve ser vivida, Pai. Por isso, ó Deus, perdão. A nossa oração, a minha oração é perdão, Pai. Nós queremos sair daqui vivendo na dependência do Senhor. Eu quero sair daqui essa noite e assim de pé assumimos esse compromisso, ó Pai, junto com os nossos irmãos, de sairmos daqui ouvindo o Senhor, fecharmos os nossos ouvidos para tantas coisas que têm gritado ao nosso redor, tentando nos ensinar a viver, tentando nos ensinar a educar os nossos filhos, a governar a nossa casa, a exercer a nossa profissão, a viver a nossa vida cristã. Nós queremos sair daqui ouvindo somente o Senhor para as nossas vidas, Pai, direcionamentos do Senhor, falas do Senhor, exortações do Senhor, bênçãos do Senhor. Nossos ouvidos precisam e nós queremos, Pai, ouvir somente o Senhor para as nossas vidas, para que possamos sempre, em tudo, sermos fiéis ao que o Senhor espera e tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos e assumimos esse compromisso, Pai. Em nome de Jesus, amém.